Deus, Ele colocou uma palavra maravilhosa no meu coração. E eu tenho certeza absoluta que você vai ser ministrado, porque eu já fui ministrado algumas vezes, enquanto preparava essa palavra. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos. Você vai abrir lá no Salmo 28, no versículo 7. Eu acredito que o pessoal vai colocar ali. Se você não trouxe Bíblia, leia lá. Ao mesmo passo em que eu digo, por favor, traga a Bíblia para o culto. Certo? Se você vai para uma escola sem o caderno, você não vai disposto a aprender. E se você vem para a igreja sem a Bíblia, você não veio disposto a ser ministrado. Já comecei bem, né? A palavra diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. A primeira frase somente diga: o Senhor é a minha força. Não, mais forte. O Senhor é a minha força. Aleluia! Hoje nós vamos falar sobre força. E o título dessa palavra é exatamente o contrário. Não perca a sua força. Em Filipenses 4,13, se você não quiser abrir, não precisa, porque é o versículo que todo mundo conhece e tem que estampado na parede algum quadro. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga, naquele que me fortalece. Ele é a nossa força. Em Jeremias 17:5, diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. A minha versão diz assim: maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço mortal a sua força. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui para ser ministrados, alcançados pelo Teu poder. Fala conosco de uma forma diferente e maravilhosa, como o Senhor sempre vem falando, Pai. Nos ministra, nos orienta, nos ensina, nos repreende, porque Tu és o Deus de nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu li 3 versículos para você, para ilustrar e começar a falar sobre isso. Primeiro, a gente falou que o Senhor Deus é a nossa força. Nós daremos graças, nós cantaremos cânticos. Segundo, eu li que nós só podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. E terceiro, nós lemos aqui que maldito é aquele homem ou ser humano que confia num outro ser humano a ponto de depositar nele toda a sua confiança e fazer do braço mortal a sua força. Não existe nenhum exemplo melhor na Bíblia para se falar de força do que Sansão. Sansão, ele nasceu para ser forte. Ele foi criado para ser forte. E essa palavra, eu tenho uma história muito legal de como ela foi dada a mim pelo Senhor. Porque eu estava dando aula no departamento infantil e a gente falou um pouco sobre os heróis da fé. E, inclusive, não existe uma escola melhor de pregadores do que o departamento infantil. Se você duvida, dê aula no departamento infantil. Já dou aula no departamento infantil há 10 anos. E a gente tinha falado sobre tudo isso, e eles estavam lá fazendo atividade, e daqui a pouco irrompe uma criança do nada. Sabe quando você já falou tudo, você está finalizando a aula e a criança falou assim: tio, como ele pôde ser tão burro? Do nada, assim, silêncio. Eu falei: mas ele quem? Como assim, tio? Sansão. Como alguém pode ser tão burro? Tio, ele tinha um superpoder. Ele era um super-herói. Ele aceitou perder o superpoder. Todo mundo sempre quis ser super-herói, tio. E ele era super-herói. E deixou de ser super-herói. Eu confesso que eu fiquei olhando para a criança com aquela cara de ué. Mas o meu coração ficou em chamas. E foi como se Deus tivesse dado um tapa na minha face e dito: como você pode ser tão burro?
Como você pode ser tão burro? Deus disse para mim. Como você pode trocar a força que eu te dei por qualquer coisa? Como você pode fazer isso? E aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Eu fui para casa, eu orei. Eu fui trabalhar no outro dia, Deus perguntou de novo para mim, como você pode ser tão burro? Eu falei, Senhor, misericórdia, me dá sabedoria. E eu fiquei ruminando isso durante alguns dias. E pensando comigo mesmo, Senhor, quantas vezes eu abro mão da minha força para falar mal das pessoas? Quantas vezes eu abro mão da minha força para assistir Netflix? Quantas vezes eu abro mão da minha família para fazer outras coisas? Quantas vezes eu abro mão do meu ministério para fazer muitas coisas? Como eu posso ser tão burro? E é uma palavra forte, né? Dizer como alguém pode ser tão burro, mas se você for pensar quantas vezes nos últimos dias, não vou nem falar dos últimos meses nem semanas, você trocou a presença de Deus por outra coisa. Qualquer que seja. Você trocou o momento de adoração por outra coisa. Eu me incluo quase que 100% nessa história. Porque a gente troca Deus por tudo. A gente troca a presença. A gente olha para Sansão como se ele fosse um alienígena. Como se ele fosse alguém, sabe, uma exceção à regra. Como se nós não fôssemos imitadores de Sansão. Como se nós não pegássemos o nosso chamado e jogássemos no lixo. Porque a gente está cansado. Porque o irmão não gosta de mim. Porque fulano de tal não é legal. Porque choveu, porque está frio. A gente abre mão de viver coisas grandiosas de Deus. Por situações, sabe, tão pequenas. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Olha para o irmão que está do teu lado aí. Eu gosto de falar isso. Na minha casa, quando eu estou pregando para mim mesmo. Então, olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele. Você é forte, mas você é burro, hein? É legal você poder falar uma coisa dessa para o irmão, né? Porque nós somos fortes. Nós temos uma força avassaladora. Sabe, às vezes eu me pego pensando nas coisas que Deus tem para mim. A bispa, na última ministração dela, ela disse uma coisa, que tem uma canção da Eli Soares que diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. A Bíblia diz que você pode dizer para um monte, vai para lá, e ele vai para lá. Quem aqui já fez um monte mudar de lugar? Eu também não. Quem aqui já andou sobre as águas? Quem aqui já ressuscitou um morto? Porque a Bíblia diz, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitem os mortos. Sabe, esse é o superpoder que o Espírito Santo dá para nós, a força de Deus, que você tem e que você esquece que tem. Eu estava assistindo um filme que eu gosto dele, eu assisti algumas vezes, chama Água para Elefantes. E que, não só nesse filme, mas em muitos lugares, o elefante ele é preso por uma corda com um toquinho assim, pequenininho, um cabo de vassoura. Porque ele foi tão acostumado de que aquilo ali prende ele. Ele foi tão acostumado de que a força dele não é suficiente para sair daquele lugar, que ele abriu mão da força que ele tem. E às vezes você e eu estou tão acostumado com aquele pecado, tão acostumado com aquela vida medíocre de não viver o que Deus tem para nós, que um pecadinho desse tamanho nos acorrenta a viver menos de Deus. Eu estava em casa no último relógio de oração, e eu estava já no final, né, do relógio de oração, e eu estava orando assim, tal, fazendo meus deveres pastorais, como os pastores fazem. Nós fazemos, né, a gente lê a Bíblia, a gente ora todo dia, sim, espera, todo crente faz isso. E o finalzinho do relógio de oração, eu estava orando por algumas pessoas, mas sabe como você está chegando ao final do relógio de oração, falta 2 minutos,
E você fala, nossa, está acabando o relógio de oração, eu preciso daqui a pouco no mercado. Depois do relógio de oração são 8 horas, eu sempre oro das 7 às 8. E aí você fala, poxa, daqui a pouco o Henrique vai acordar, eu preciso ir na padaria comprar pão, porque a Juliana vai levantar e vai ter café. Enquanto eu estou orando pelas pessoas, nos últimos 2 minutos. E quando ia acabar o relógio de oração, Deus falou para mim, ei, o que você está fazendo? Você está pensando que eu sou o quê? Você está orando pelas pessoas que eu te dei e está pensando no que você vai fazer depois? Será que 2 minutos é tanto para você de oração? E sabe quando a nossa alma fica em silêncio? E Deus disse para mim, porque essa palavra aqui está preparada há muitos meses. Dá uma olhada na palavra que eu te dei um tempo atrás. Você está perdendo sua força. Eu li, ajoelhei, orei, chorei, engrandeci o nome do Senhor e reconheci a minha pequenez. Porque eu falei, Senhor, eu estou fazendo do braço mortal humano a minha força. Eu consigo, eu posso, eu chego. Se eu quiser, eu acordo cedo e vou. Eu realizo se eu quiser. A gente esquece que a nossa força vem do Senhor. E se não vir dele, não é força. Não é. A pessoa mais forte do mundo, você pode assistir as Olimpíadas, levantamentos de peso. Que legal, esse cara não pode falar para um monte sair de um lugar e para o outro. Ele não pode falar para um enfermo. Ficção. Não pode. Por quê? Porque ele pode ter força física. Somente força física como um elefante que fica preso por um cabo de vassoura. Você é facilmente enganado, eu sou facilmente enganado pelos nossos limites físicos. E como eu disse para vocês, não existe ninguém melhor para falar de força do que Sansão. Lá em Juízes, no capítulo 13, diz assim, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do seu filho, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Não existe ninguém, eu acho que melhor do que Sansão, para ilustrar o que é força física. Porque, pensa num camarada que podia levantar da cama e falar, eu sou o cara, era Sansão. O cara nasceu um milagre. O cara nasceu filho de uma estéril. Só aí o cara já tinha um testemunho legal para contar. O cara nasceu sabendo que ele era separado, porque nazireu é separado, sabe, é propriedade de Deus. O cara nasceu sabendo que ele tinha como destino iniciar a libertação do povo. Você imagina como que esse cara podia andar na rua? Ele podia falar, eu sou o cara. Eu sou embaçado, porque Deus me escolheu. Esse cara podia falar. E Deus escolheu Sansão, e quando ele cresce, ele ocupa uma posição de honra no povo. Ele era o juiz. A gente ainda não tinha rei em Israel. Os juízes tomavam as decisões ali. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Então ele vencia todas as coisas com o Espírito de Deus. Ele vencia todos os inimigos com o poder que vinha de Deus. Não dele. Para você ter noção, eu vou te falar alguns feitos de Sansão, coisa simples, coisa que qualquer um de nós aqui faz. Um belo dia ele estava caminhando, no caminho dele entrou um leão, e ele matou o leão com as próprias mãos. Uma coisa que era muito importante, que além de Sansão ser forte, além dele ser abençoado, além dele ser um milagre, além dele ser predestinado, o cara ainda era inteligente.
porque ele fazia enigmas. O cara ainda era inteligente. O que esse cara é? O Rodrigo Hilbert ao cubo? Sansão, certa vez ele propôs um enigma, e quem acertasse, as pessoas para quem ele propôs o enigma acertassem, ele daria 30 mudas de roupa. E se a pessoa acertasse, ganharia, certo? E teve toda uma situação onde, Sansão foi persuadido pela sua futura mulher. Já começou errado, né? A mulher do cara falou: poxa, Sansão, tiveram dias de festa, e no último dia da festa ela chegou para ele e falou assim: poxa, Sansão, você não me ama? Por que você não me conta o que é o enigma? Você não me ama. Sansão foi lá e contou o enigma. E ela, obviamente, contou para o povo dela, que ganhou as 30 peças de roupa de Sansão. Ele conseguiu de uma forma muito peculiar as 30 roupas. Ele desceu no povo, matou 30 homens e voltou com as roupas dele e falou: tá aqui a roupa de vocês. Facinho, matar 30 homens, né? Coisa simples. O povo ficou irritado com ele, os filisteus disseram: olha, agora Sansão mexeu com a gente. Vamos pegar esse cara. Os filisteus acamparam para atacar Israel. Por que vocês estão aqui? Nós viemos aqui porque Sansão foi lá e fez tal coisa com a gente. Sansão falou: fazer o seguinte, vocês vão sitiar Israel? O cara capturou 300 raposas. Amarrou de 2 em 2. Colocou fogo no rabo das raposas e incendiou a plantação. Amigo, alguém aqui já viu uma raposa? Eu já vi uma raposa. Quando eu morava no Nordeste, lá entre as canas, aparecia de vez em quando raposas. E você olha para a raposa, ela já sumiu. Imagina capturar 300 assim. Tranquilamente estou caminhando. Primeiro, onde o cara foi umas 300 raposas? Que lugar é esse que tem 300 raposas? O cara arrumou 300 raposas, teve todo o cuidado de dar nó de 2 em 2 na raposa ali. E colocar fogo na plantação do inimigo. Não achando isso simples, o cara foi lá, foi contra os inimigos e matou 1000 homens com a queixada de jumento. Aí 30 até que vai, mas esse cara é o John Wick. O cara, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Então esse cara, se tinha alguém que tinha que ser reconhecido por força, era esse cara. Porém, essa força não era dele. E conforme Sansão foi passando os desafios da vida, como eu e você, ele passou a pensar: sabe de uma coisa? Eu acho que eu sou embaçado, velho. Eu acho que eu sou muito bom. Igual eu e você pensamos. A gente ora uma vez, Deus responde, 2 vezes Deus responde. A gente fala: na terceira eu vou orar. E Deus vai responder com certeza, como se a gente mandasse em Deus. É tipo aquelas pessoas que falam: eu determino, Senhor. O Senhor vai fazer. Imagina Deus olhando para um ser humano falando para ele: você vai ter que fazer, Deus. Não, vou fazer não. Ninguém pode dar ordem em Deus. Então, esse cara super forte, esse cara que tinha uma promessa, esse cara que tinha tudo para ser incrível, que tinha tudo para ser reconhecido entre os heróis da fé como um dos maiores da história, foi o cara que, como eu e você, achou que ele nunca ia perder aquela força. Nunca. O nazireu, dentre muitas coisas que não se podia fazer, ele não podia tomar vinho, ele não podia estar na presença de cadáveres e assim por diante, outras coisas. Todas as coisas que, se você for ler lá em Números 6, você vai ver as características de um nazireu. Ele quebrou todos os protocolos, menos um. E ainda não tinha passado navalha na sua cabeça. Mas todos os outros protocolos já tinham sido quebrados. Isso é uma coisa que muitos de nós fazemos. Sabe aquele negócio de brincar de ser crente? A gente peca uma vez, não dá nada. Peca 2, não dá nada. Peca 30, não dá nada. Mas vai chegar uma hora
que a conta não vai fechar. Minha mãe costuma dizer que o diabo ele te dá corda para você se enforcar. As coisas vão acontecendo e você fala, não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. As pessoas enxergam o cristão hoje em dia como uma pessoa sem valores nos lugares, porque as pessoas só são crentes na igreja. Há 3 semanas atrás eu estive na festa da empresa. Os caras sabem que eu sou pastor lá. E tem algumas outras pessoas. Né? Eu não sou a pessoa, vocês podem ver pelos grupos da igreja, eu não sou a pessoa que mais manda coisa. Eu não mando versículo para vocês o tempo todo. Tal. Mas se você pedir um conselho para mim, eu vou, te orientar na palavra. Enfim, eu vou tentar da melhor forma. Mas tem uns caras no grupo da empresa que os caras mandam pregação, os caras mandam texto, os caras mandam orientação. E isso é muito legal. Apesar de ser um ambiente profissional. Chegamos na festa da empresa, o único dos caras que não bebeu fui eu. E os caras falaram, porque eu cheguei mais tarde, já estava rolando a festa há muito tempo, porque eu cheguei lá só para marcar minha presença. Aí o cara falou assim para mim, pastor, isso aqui é uma Heineken? Eu falei, amigo, eu não bebo. Ele, como não? Mas você não bebe porque você é crente? Porque os caras falam que é crente, está todo mundo bêbado. E aí eu olhei para os outros caras que mandam um versículo e falei, cara, por que vocês estão fazendo isso com a gente, cara? Os caras vão olhar os crentes como pessoas sem valores espirituais. Aí os caras falam, mas não é pecado beber? E a coisa mais absurda do mundo é alguém bêbado querendo ensinar a Bíblia para alguém são. O cara fala, mas eu tenho conhecimento da palavra. Irmão, o diabo também conhece a Bíblia. Isso não quer dizer que ele pratica. Então, o diabo vai, te dando situações. E você tem ganhos desonestos. Aquele vídeo que você viu, que você sabe que você não poderia ver. Aquela pessoa com quem você falou, que você sabia que não era para ter falado. Sabe isso? Isso são situações que estão minando tua força. Sabe, o trato que você fez com Deus, o pacto que você fez com Deus, como Sansão fez de ser separado para Deus. As situações vão minando nossa força. Minando. Só que você não percebe. Eu não percebo também. Sabe, a gente tem situações tão absurdas que a gente deixa acontecer, que às vezes eu fico pensando, Senhor, por que eu passei por isso um dia? Não acredito que eu fiz isso. Eu poderia simplesmente ter dito não. Né? O pessoal diz no mundo dos negócios, se você tem qualquer dúvida, diga não. Qualquer dúvida, não diga, vou ver, vou pensar. Não, diga não. O cliente fala uma coisa para você, tem isso, tem isso, tem isso. Ah, eu acredito que sim. Que acredito que sim, que nada. Você sabe que não tem. Você sabe que é não. Você está negociando os seus valores espirituais. Igual Sansão. Só que a gente não é Sansão. A gente é super espiritual. A nossa força continua intacta. Por enquanto. Lá no capítulo 16 de Juízes, tem uma coisa que... foi o início da queda de tudo, de Sansão. No versículo 4 do capítulo 16 diz assim, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Eu li uma frase que diz assim, a paixão e o sentimento incendiário são exatamente iguais. Eu falei, nossa. Porque ambos te fazem fazer coisas ali sem pensar. Uma pessoa que incendeia uma casa, ela não pensou. Está incendiando uma casa. Uma pessoa apaixonada, todo mundo aqui já ficou apaixonado. Se você não ficou apaixonado, você vai ficar um dia. E é muito engraçado o começo de relacionamento, que tudo parece incrível. A pessoa não tem defeitos, é a melhor pessoa do mundo.
O engraçado é que eu não consigo compreender isso, porque adolescente é assim, né? Que a cada 3 meses ele encontrou a melhor pessoa do mundo. O mundo deve ser um lugar muito bom, só tem pessoas boas. E ele fala, ele ou ela fala que o coração está queimando e que, nossa, eu tenho certeza que é de Deus para mim. Quando a pessoa fala, eu tenho certeza que é de Deus para mim, eu fico pensando, gente, essa pessoa vai casar com 14 anos, como é possível? Eu tenho certeza, como você tem certeza? Não sei, eu sei que é certo. Aí 3 meses depois, pastor, ora por mim, meu coração está partido. Não sei para onde ir. E toda a minha vida parece que vai acabar. O que aconteceu, filho? Não, a menina que eu estava namorando lá do Acre pela internet disse que não me quer mais. Acredite ou não, isso é real. A pessoa fica desesperada, desestabilizada. E Sansão se apaixonou por Dalila. E não está escrito que ele amou Dalila. Ele se apaixonou por Dalila. Paixão é o sentimento ardente que te faz cometer loucuras. Todos os adolescentes não escutem isso. Mas a maioria de nós aqui somos mais velhos e a gente já fez umas coisas que a gente se envergonha hoje em dia. Não é verdade? Você fala, gente, como é que eu namorei aquela pessoa? Né? Tem pessoas que estão pensando também, como que aquela pessoa me namorou? Você também pode ser essa pessoa, você é o quê? Lindão agora. Eu digo por mim mesmo, às vezes eu olho para minha foto antiga e falo, Senhor, como pode? Obrigado, Senhor, por me dar uma esposa. Porque a paixão faz a gente cometer coisas, sabe? A gente fica inflamado pelas coisas, pela pessoa. Nossa, sabe aquela pessoa que entra na empresa, a primeira semana é a melhor empresa do mundo e no mês seguinte ela fala, preciso trocar de emprego. Essa empresa me sufoca, não consigo, meu Deus, que horrível. Isso acontece muito porque estamos apaixonados. E Sansão estava apaixonado e ele estava disposto a fazer qualquer coisa por Dalila. Qualquer coisa. Igual nós, quando gostamos de alguma coisa, ou quando queremos alguma coisa, esquecemos Deus. Você quer entrar naquela empresa e Deus fala, não, você não vai entrar nessa empresa. Você diz, sim, eu vou entrar nessa empresa. Você estuda, você falta nos cultos, você fala que, sei lá, qualquer coisa para entrar na empresa. Alguém fala para você, você quer se relacionar com uma pessoa, você sabe que aquela pessoa não serve a Deus, mas você quer fazer de tudo pelaquela pessoa. Enfim, uma infinidade de coisas. Você quer fazer algo, quer, e mesmo que Deus não queira, você vai fazer. Porque você está apaixonado, você está incendiado por aquela situação. Sansão estava incendiado por Dalila, ao ponto dela falar para ele, Sansão, me conta o segredo de você ser tão forte. E ele fez uma brincadeira com ela durante 3 vezes. Ele falou a primeira vez, ele falou, olha, se eu for amarrado por tiras de couro, ainda cruas, que não foram utilizadas, eu perderei completamente minha força. O que Dalila fez? Amarrou ele com tiras. O suficiente para ele falar, meu Deus, essa mulher quer o meu mal. Sabe o que ele fez? Ela falou, Sansão, os inimigos estão atacando. Ele rompeu e foi lá contra os inimigos. Ela falou, você está mentindo para mim? E ele deu risada, com certeza. Disse, não é assim. Se alguém me amarrar com cordas novas, aí perco minha força completamente. Ela foi lá e fez o quê? Amarrou Sansão com as cordas novas. E Sansão olhou para as cordas novas e pensou, essa mulher me ama. Porque não é possível. Ela falou, olha, os inimigos estão vindo, eles vão atacar você. Ele rompeu as cordas e foi contra os inimigos. E ela falou, você me enganou de novo. Ele deveria falar, mulher, tu falas como uma louca. Tu quer o meu mal. Mas não, ele continua na brincadeira igual a gente, né? Hoje eu minto, hoje eu peço perdão. Hoje eu fingi que sou crente, hoje eu sou crente. Hoje eu leio a Bíblia, hoje eu não quero mais ler a Bíblia. E assim por diante. Hoje eu quero ser do louvor, hoje eu não quero ser.
Hoje eu creio que Deus existe e amanhã eu não creio mais. Quando eu vejo uma pessoa que caminhou comigo e fala para mim, eu tenho dúvida se Deus existe, eu falei, então você nunca foi na igreja, filho. Todo esse tempo você estava no mundo da lua. Toda a experiência que você viveu é o quê? Utopia? Sabe, mas eu tenho minhas dúvidas, então você nunca encontrou Jesus verdadeiramente. Quem beber dessa água nunca mais se tornará a ter sede. E ela falou para ele, se você mentiu para mim, ele falou para ela, não, se trançaram os meus cabelos, enfim. E mais uma vez, era mentira. Até uma hora que ela chegou e falou assim para ele, ficou apurrinhando as ideias dele, até o momento em que ele falou. Só que Sansão estava tão convencido que a força dele não tinha mais nada a ver com o tratado que ele tinha feito com Deus, que ele falou, olha, eu nunca passei navalha no meu cabelo, contou toda a história do que é ser nazireu. E se cortarem meu cabelo, eu perderei completamente a minha força. Mas ele estava tão convencido que se cortasse o cabelo não ia acontecer mais nada, que ele contou. E não é porque cortou o cabelo de Sansão, é porque foi a última coisa que ele não tinha quebrado com Deus ainda. Foi a única coisa que faltava para ele quebrar do voto de Nazireu. E aconteceu. A palavra de Deus diz para nós lá em Juízes 16, do 19 ao 21, diz assim: fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela clamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, olha que legal, sairei como antes e me livrarei. Coitado do Sansão. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, perfuraram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Satanás está a um passo de subjugar você, de furar os teus olhos e de te colocar como escravo para sempre. Quantas pessoas você conhece que já foi servo de Deus e hoje está na Cracolândia, sendo subjugado? Quantas pessoas você conhece que era servo de Deus e hoje está perdido no vício do álcool? Quantas pessoas você conhece que está completamente louco, sem direção, mesmo tendo sido servo de Deus? Foi subjugado, vazaram os olhos. Essa pessoa não tem mais força. E os inimigos zombaram dele. Quando será que eu e você vamos acordar para a vida e dizer, Satanás, você não vai roubar a força que Deus me deu? Quando nós vamos acordar para a vida e dizer, olha, pecado, você não vai me dominar. O meu Deus é mais forte. O Senhor disse a Caim, o pecado jaz à porta, mas você deve dominar sobre ele. Não seja dominado pelo pecado, não seja dominado pela vontade da carne, não perca a sua força. Mas a palavra do Senhor diz uma coisa mais maravilhosa ainda, lá em Juízes 16, 28. Diz assim, e Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu lhe suplico, dai-me força mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Sansão orou ao Senhor, e o Senhor concedeu novamente as forças, e você sabe o que aconteceu, ele tornou a ter força, depois que ele suplicou, orou, pediu a Deus, e ele venceu os inimigos. O que Deus te chamou para fazer? O que Deus te chamou para fazer? Deus chamou Sansão para iniciar a libertação do povo. Deus deu força para ele concluir. O que Deus te chamou para fazer? Para pregar, para cantar, para ensinar, para louvar. E você não tem mais forças para fazer. Parece que a obra de Deus é um fardo. Parece que a presença de Deus é uma dificuldade. O que Deus te chamou para fazer? E o que tirou as suas forças? Eu te convido nesse momento a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala ao teu coração e te convida ao arrependimento, como Sansão se arrependeu, suplicou, orou, pediu a Deus para que tivesse misericórdia dele, para concluir a obra que Deus tinha para ele. E Deus tem
Renovo para a tua vida. Deus tem coisas maravilhosas para realizar através de você. E Ele te convida hoje a se arrepender. Ele te convida hoje a se entregar a Ele, porque Ele vai restabelecer as suas forças para você concluir o teu objetivo de vida. Nada está perdido.